contrário do que muitos pensam, a celebração do Natal ela não encerra no dia 25 de dezembro. E, de fato, irmãos, a encarnação do Filho de Deus é um fato grandioso demais para que possa ser celebrado em apenas um único dia. Por essa razão, uma tradição muito antiga, um costume muito antigo dos cristãos, principalmente aqui no Ocidente, foi o de separar os dias seguintes do Natal para a rememoração, para trazermos à memória os principais eventos que sucederam durante a infância de Jesus Cristo. E, irmãos, é importante que seja assim, é conveniente que assim seja, porque com muita facilidade nós esquecemos esse período de vida peculiar da vida do Senhor Jesus Cristo. De fato, as Escrituras falam muito pouco sobre a infância do Senhor, mas o que a Bíblia nos ensina é suficiente para que a igreja se detenha durante uma determinada época do ano para observar, para perceber a grandiosidade que foi o fato de Deus não apenas haver se tornado homem, mas o fato de Deus haver se tornado uma criança, um menino, uma criança recém-nascida. Na noite de hoje, nós vamos celebrar, aliás, nós vamos observar aqui o que o texto nos ensina sobre a família de Jesus Cristo. Porque, de fato, irmãos, foi da vontade do Pai que Jesus Cristo fosse inserido nesse mundo num contexto familiar. Notem bem que Jesus ele não se encarnou, o Filho de Deus ele não se encarnou na forma de um homem adulto. Poderia ter sido assim, caso o decreto eterno de Deus quisesse. Já parou para pensar nisso? Por que Jesus não se manifestou na forma de um homem adulto? Porque foi da vontade de Deus que ele se manifestasse na forma de uma criança, ainda no ventre de sua mãe, que viesse ao mundo pela via normal que todo ser humano vem, ou seja, através de um parto. Foi da vontade do Pai que o seu Filho se encarnasse como uma criança e que atravessasse todas as etapas do desenvolvimento humano, como você e eu atravessamos. De modo que Jesus nasceu como uma criança indefesa, como uma criança limitada, como uma criança exposta a todos os perigos de um mundo e aos quais o mundo impõe sobre uma criança. Jesus precisou de quem lhe trocasse as fraldas, Jesus precisou de quem lhe desse o que comer, Jesus precisou de alguém que lhe protegesse do frio, do calor, enfim. Foi da vontade do Pai que Jesus viesse ao mundo dessa forma. E como tal, como uma criança, como um recém-nascido, Jesus foi inserido num contexto familiar. E olhando para o texto que nós leremos nessa noite, nós podemos observar, irmãos, olhando aqui para a Sagrada Família, para José, Maria e Jesus Cristo, nós podemos observar como o governo providencial de Deus cuidou e preservou o seu Filho entre nós. Mateus, capítulo 2, versos 13 em diante, dizem o seguinte: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Essa é, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque temos aberto diante de nós o relato do Evangelho de Jesus Cristo, que nos narra as primeiras dificuldades enfrentadas pelo nosso Senhor neste mundo,
enquanto ainda um infante, enquanto ainda uma criança, enquanto ainda um bebê. Te damos graças, ó Deus, porque foi do teu querer, foi segundo a tua vontade que assim fosse. E pedimos nesse instante a assistência do teu Espírito, o mesmo Espírito que no ventre da Virgem Maria encarnou a pessoa do nosso bendito Salvador, que esse Espírito esteja nos conduzindo nessa noite. Continue a nos conduzir e que possa iluminar as nossas mentes para recebermos a tua palavra, porque de fato é palavra de vida eterna. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o relato que nós acabamos de ler, ele é uma exclusividade do Evangelho de Mateus, ou seja, dentre os 4 evangelistas, Mateus é o único que relata estes episódios que nós acabamos de ler. E nós poderíamos talvez nos perguntar por que somente Mateus dá atenção a esses episódios, porque só Mateus dedica atenção para esse momento específico, para esses acontecimentos que nós acabamos de ler. Talvez, irmãos, a resposta mais provável a isso gira em torno do objetivo maior do Evangelho de Mateus. Historicamente, a igreja tem discernido em cada um dos 4 evangelhos propósitos específicos. E os estudiosos creem que o objetivo maior do Evangelho de Mateus foi demonstrar Jesus Cristo como o rei de Israel. Foi apresentar Jesus Cristo como o herdeiro de Davi. Foi apresentar o Senhor Jesus como aquele que deveria sentar-se no trono do povo de Deus. Por isso que ao longo de todo o Evangelho nós vemos indícios disso. Mateus sempre aponta para o fato de Jesus ser descendente de Davi, para o fato de Jesus Cristo cumprir o papel do antigo reinado de Davi, o fato de Jesus Cristo ser o herdeiro legítimo desse trono. O grande problema é que quando Jesus nasceu, o reino da Judéia já estava ocupado. Quando Jesus nasce, o trono ele não está vazio. Jesus não chega numa realidade em que o trono está disponível para que qualquer pessoa possa sentar-se nele. Porque nos dias do nascimento de Jesus, reinava na Judéia um homem chamado Herodes. E é justamente a presença de Herodes no trono, ao mesmo tempo em que Jesus surge nesse mundo, que cria essa tensão. Ora, Jesus Cristo veio como o rei dos judeus, porém os judeus já têm um rei, que é Herodes. Então é justamente a existência de Herodes, esse rei intruso, esse rei que ocupa de forma ilegítima o trono de Davi, é a presença de Herodes ao lado da presença de Jesus que cria essa tensão. Talvez por isso, Mateus é o único evangelista que dá atenção a esse momento específico. Essa tensão que há entre o rei esperado, que haveria de vir e reinar, e o rei que era desprezado, que era odiado e que todos queriam ver pelas costas. É a presença de Herodes que cria a situação para que esses fatos que nós lemos se sucedessem. Mas antes de partirmos para o texto propriamente dito, nós precisamos recapitular a história do nascimento de Jesus. José e Maria, como todos nós sabemos, estavam desposados e viviam na cidade de Nazaré. Por ocasião de um decreto de César Augusto, eles tiveram que sair de Nazaré até Belém, a fim de alistarem-se no censo que havia sido convocado pelo imperador romano. E, ao chegarem em Belém, Maria sente as dores de parto, dá à luz a Jesus Cristo, e pelos próximos 2 anos, o casal haveria de, junto com a criança, morar na cidade de Belém. Ao término desses 2 anos, eles recebem a visita dos magos, que saíram do Oriente 2 anos antes, passaram 2 anos peregrinando, sabe-se Deus por onde, até que conseguiram encontrar a casa em que Jesus, recém-nascido ainda, residia. E, após a visita dos magos, quando eles partem de volta para a sua terra, acontecem os fatos que nós acabamos de ler nessa noite. Por isso que o verso 13 inicia dizendo, tendo eles partido. Tendo eles partido quem? Os magos. Então, após a visita dos magos do Oriente, sucedem esses episódios que nós acabamos de ler. Irmãos, a narrativa ela divide-se aqui naturalmente em 3 partes. E o que nós queremos fazer nessa noite é tão somente acompanhar essa tríplice divisão que foi proposta pelo próprio evangelista. Então, em primeiro lugar, o texto nos narra a fuga da Sagrada Família para o Egito. O verso 13 diz o seguinte, tendo eles partido, ou seja, os magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te agora, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então, a narrativa inicia aqui, irmãos, com o personagem, como o primeiro personagem citado aqui, a figura de José. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho.
Antes, irmãos, se os irmãos me permitem aqui uma digressão rápida para nós refletirmos um pouco acerca dessa figura que foi José. Sabemos pouquíssima coisa acerca de José, o pai de criação de Jesus Cristo. Sabemos pouquíssimas coisas. Chega quase a ser constrangedor o fato de que nas Escrituras nós temos o relato detalhado de tantos personagens, de tantos homens, de tantas mulheres, mas quis a providência de Deus, na sua insondável sabedoria, que nós soubéssemos pouquíssima coisa acerca de José, o homem que criou Jesus Cristo, o homem que protegeu Maria durante todo esse período crítico que nós acabamos de ler. A Bíblia diz de forma explícita duas coisas sobre José. A primeira, que ele era carpinteiro. A segunda coisa, que ele era um homem justo. Isso está lá em Mateus, capítulo 1, verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Irmãos, a Bíblia afirma duas coisas explicitamente sobre José. A primeira, que ele era um carpinteiro. A segunda, que ele era um homem justo. Além disso, nós não sabemos praticamente nada sobre ele. Foi da vontade de Deus que esse homem ficasse marcado na história da igreja pela sua discrição, pela sua modéstia, um homem que não apareceu, um homem cuja vida não foi detalhada nos livros canônicos, mas um homem que nos deixa o exemplo de uma vida de trabalho duro, porque ele era carpinteiro, e um exemplo de uma fé viva e vigorosa, porque ele era um homem justo. Olhando, irmãos, para esse relato que nós acabamos de ler, nós podemos ainda discernir alguns traços da figura de José. Vejam bem, o propósito do texto não é nos dar um panorama psicológico de quem era José, não. O foco do texto é o Senhor Jesus Cristo, sempre. Mas Deus, como consta aí no texto de capa do seu boletim, Deus tem os seus coadjuvantes. Jesus Cristo como o ator principal da história da redenção, do drama da redenção, mas Deus tem lá também os seus coadjuvantes. José foi um desses. Aquela pessoa que não aparece tanto, aquela pessoa que não se destaca tanto, mas que está ali por trás, fazendo aquilo que deve ser feito. E olhando para esse texto, nós podemos ver, por exemplo, que José era um homem sensível à palavra de Deus. José, ele teve o discernimento de perceber que aquele sonho que ele teve não era um sonho qualquer, não era um fruto do seu inconsciente que operava durante as horas da noite, não. José, ele era alguém sensível à palavra de Deus. José andava em comunhão com o Senhor, ele andava próximo de Deus, e por isso, quando Deus falou, ele captou, ele percebeu na mesma hora. José não apenas era um homem sensível à palavra de Deus, mas José era um homem de ação. José era um homem de ação. Percebam aí no verso 14, um verbo que é atribuído aqui à atitude de José. Verso 14 diz, dispondo-se ele, o verbo dispor. Ocorre novamente no verso 21, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe. O verbo dispor, irmãos, aqui significa levantar-se, significa sair da inatividade, significa agir. José, irmãos, era um homem de ação. José, como chefe da sua casa, ele sabia o que devia ser feito, foi lá e fez. José era esse homem de ação. José não era um homem de se omitir, José não era um homem de se esconder, mas ele era um homem que agia quando a necessidade batia a porta. Percebam ainda que José era um homem que liderava o seu lar. O anjo dirige-se a José, como chefe da família, como homem da casa. E José não se omite das suas responsabilidades e assume o papel de homem, de provedor, daquele que deveria proteger a sua casa, liderar a sua família. Tal era, irmãos, a iniciativa de José, a proatividade, que o texto diz que durante a noite ainda, ele acorda do seu sono, durante a noite ele arruma as coisas na sua casa e parte com Maria e com o menino Jesus, ainda de noite, de madrugada. Ele pôde perceber que a situação era urgente, que não havia tempo para esperar, e diz o texto que ainda à noite ele parte com o menino e sua mãe para o Egito. Irmãos, sair de Belém para o Egito não é tão fácil quanto a leitura que nós fazemos sugere. Tente se colocar aí no século I, com todas as limitações de logística, de transporte, fazendo uma viagem de, no mínimo, 400 quilômetros até o Egito, montados no lombo de um burro, com uma mulher ainda debilitada, talvez, pelas consequências do parto. Lembre-se que não havia analgésicos, não havia antibióticos. Uma criança de aproximadamente ali 2 anos. A gente sai daqui para Garanhuns, daqui para Caruaru com criança pequena e vê toda a manobra que é, toda a parafernália que se leva em uma viagem de lombo, de jumento, por no mínimo 400 quilômetros, naquelas estradas, naquele tempo, correndo os perigos dos ladrões, dos salteadores, dos animais selvagens,
mas José era um homem que liderava o seu lar. Irmãos, José segue como sendo esse modelo de virtude masculina, esse modelo de masculinidade, muitas vezes esquecido, tão modesto, tão humilde, tão recatado que ele era, mas precisamos ressuscitar, digamos assim, a figura de José como esse modelo de masculinidade. Em tempos de uma masculinidade doentia, em tempos de homens afeminados, não só na aparência, mas muitas vezes na mente, nos corações, José desponta como esse exímio espécime de homem, como nós costumamos dizer, homem com H maiúsculo. Um homem que lidera, um homem que assume as suas responsabilidades, um homem que não se omite, um homem que não se esconde das exigências impostas ao homem por ele ser homem. Os homens hoje, irmãos, eles se escondem das suas responsabilidades, eles se eximem das suas obrigações, se escondem nos videogames, se escondem nos seriados, nos computadores, nos celulares, se escondem com os passatempos dos seus amigos, enquanto isso a casa está abandonada, a esposa está necessitada, os filhos são órfãos de pais vivos. Em tempos como esse, irmãos, José precisa ser resgatado como esse modelo de virtude, como esse modelo de homem que assumiu os seus deveres. Nesses dias, os homens fogem dos deveres. Eles esquecem as suas responsabilidades com as esposas, com os filhos, com a casa, com o trabalho, com a igreja, consigo próprios. Mas José desponta diante dos nossos olhos como esse exemplo de homem que assumiu os seus deveres, um homem sensível à palavra de Deus, um homem de ação e um homem que liderava a sua casa. Voltando para o texto, nós vemos que ainda naquela noite, ao acordar daquele sonho no qual um anjo lhe aparece, José parte para o Egito. Ele não espera o dia seguinte, ele não espera amanhecer. Ele não vai perguntar aos seus amigos e vizinhos se ele devia ir ou não, ou se alguém queria ir com ele ou não. Ele pega as coisas, junta a sua família, carrega os animais e vai. E nós poderíamos então, irmãos, nos perguntar por que o Egito? Se o objetivo de José fosse apenas fugir da jurisdição de Herodes, fosse apenas sair do reino da Judéia para que pudesse estar a salvo da ação daquele homem, José poderia, por exemplo, ter ido para a Fenícia ou para a Síria, eram nações mais próximas. Inclusive, havia rotas comerciais mais seguras. Em outras palavras, era uma viagem mais curta, era uma viagem mais segura, mas José, advertido em sonho, ele de fato cumpre o propósito de Deus e vai para o Egito. E aí nós nos perguntamos por que o Egito? Em primeiro lugar, porque havia uma profecia do Antigo Testamento de que ele deveria ir para lá. É isso que diz aqui o verso 15. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Porque havia, irmãos, uma palavra do Antigo Testamento de que o filho deveria sair do Egito. Em algum momento da sua vida, Jesus teria que vir do Egito de volta a Israel. Mas, irmãos, quando nós olhamos a história do Antigo Testamento, nós vemos o Egito como um símbolo de escravidão. O Egito como um símbolo do exílio, o Egito como um símbolo do sofrimento. E a ida da Sagrada Família em fuga, às pressas, no meio da noite para o Egito, nos mostra como, desde cedo, ainda criança, uma criança de colo, tão cedo, Jesus já enfrentava o sofrimento e a injustiça. Expulso de seu lar pela ira de um rei, uma criança indefesa, inofensiva, desde a sua tenra juventude, sofrendo a injustiça, padecendo o sofrimento. E aí nós olhamos, irmãos, para a doutrina do sofrimento de Jesus Cristo. E o nosso catecismo e a nossa confissão de fé nos ensina que Jesus enfrentou um estado de humilhação. E que esse estado de humilhação não aconteceu apenas na sua vida adulta, e o texto nos mostra isso. Como ainda criança, uma criança indefesa, uma criança de colo, mas já ali, já naquela época, Jesus enfrentou o sofrimento. Como se não bastasse ter nascido em um curral, como se não bastasse ter sido posto em um coxo na falta de um berço, como se não bastasse tudo isso, Jesus tem que fugir na calada da noite para uma terra estrangeira, repleta de idolatria, repleta de imoralidade. Isso nos lembra, irmãos, aquilo que Isaías falou sobre o Messias, quando disse que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sofreu na carne e no espírito, contudo, perseverou até o fim. Por isso que o apóstolo São Pedro nos diz que Jesus Cristo sofreu na carne, deixando-nos o caminho para nós seguirmos os seus passos. O sofrimento, irmãos, é uma das características da vida humana. Não existe vida humana sem sofrimento.
Desde o dia em que nossos primeiros pais caíram e nós com eles também caímos, a vida humana tem sido marcada por esse vale de lágrimas, por esse mundo em que se sofre. E certamente você e eu enfrentamos sofrimento nesse mundo. Qual o motivo do seu sofrimento? Qual o tamanho do seu sofrimento? Jesus Cristo foi esse homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. O texto que nós lemos na liturgia em Hebreus diz que ele aprendeu obediência, foi aperfeiçoado através dos sofrimentos que padeceu. Mas ao fim, o texto que nós lemos em Hebreus vai dizer que porque ele sofreu na carne, ele pode socorrer aqueles que sofrem. Qual é o seu sofrimento? O que é que tem lhe trazido perturbação? O que é que tem causado preocupação? É um sofrimento na carne, é um sofrimento na mente, é um sofrimento na alma? Qual o motivo do seu sofrimento? Uma coisa é certa, Jesus Cristo sabe. E ele não só sabe porque conhece todas as coisas, ele sabe porque ele enfrentou na própria carne, porque ele participou da nossa carne e do nosso sangue, porque ele sabe o que é padecer. Jesus conhece o seu sofrimento e pode aliviar, e pode socorrê-lo. Ele pode socorrer aqueles que sofrem, ele pode socorrer a mim e pode socorrer a você. Em segundo lugar, o texto nos apresenta um episódio que ficou conhecido como a matança dos inocentes. Olha aí o verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. Vendo-se iludido pelos magos. Que logro foi esse que Herodes sofreu dos magos? E aí precisamos mais uma vez recapitular a história. Os magos à procura do Cristo passam por Jerusalém e Herodes toma conhecimento. Olha, Herodes, tem uma comitiva de magos aí do Oriente, um monte de gente, com camelos, dromedários, lhamas, alpacas, vicunhas, ovelhas, todo mundo junto, procurando um tal de rei dos judeus. Ó, você é o rei dos judeus. Então Herodes manda chamar esses magos, simula um interesse em conhecer o tal do rei dos judeus que havia nascido e diz aos magos, olhem, segundo os sábios aqui, os anciãos, o rei dos judeus ele tem que nascer em Belém. Vão até Belém e assim que vocês visitarem o Messias, passem por aqui e digam onde ele mora, que eu vou lá procurá-lo. E os magos partem para Belém com esse compromisso de voltar por Jerusalém e dizer a Herodes onde o menino estava. Porém, no verso 12, os magos, antes de saírem de Belém, eles são advertidos pelo próprio Deus em um sonho para que voltassem por um caminho diferente. E foi isso que eles fizeram. Eles visitam a Sagrada Família, saem de Belém por um outro caminho e não passam em Jerusalém e não encontram com Herodes. Herodes, vendo o tempo passar, percebe-se que foi iludido. Ele percebe que foi enganado pelos magos. E diz o texto que, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. Enfureceu-se Herodes grandemente. Irmãos, esse acesso de fúria de Herodes combina perfeitamente com aquilo que a história nos ensina sobre esse homem. E a história nos traz informações suficientes sobre Herodes para nós imaginarmos o que deve ter passado a família de Jesus nas mãos daquele homem. Herodes era um homem vil, era um homem paranoico. E a paranoia era algo muito comum na Roma antiga. Os governantes sempre achavam que tinha alguém conspirando contra eles. E Herodes era essa pessoa. Herodes desconfiava de todas as pessoas ao seu redor. Ele achava que todo mundo estava conspirando contra ele. Por causa disso, Herodes ele cometeu vários assassinatos. Herodes matou os seus 2 cunhados, Herodes matou o seu sogro, Herodes matou a sua esposa, Herodes matou 3 dos seus filhos. Em Roma, as pessoas diziam que era mais seguro ser um dos porcos de Herodes do que ser um seu parente. Era mais seguro ser um porco de Herodes do que ser um parente seu. Herodes era essa pessoa capaz dos mais vis atos, das mais sórdidas atrocidades para proteger o seu trono, para proteger o seu governo. A história registra que Herodes, quando adoeceu gravemente, ele mandou prender no teatro os principais anciãos de todas as cidades da Judéia. E a ordem era a seguinte, olha, quando eu morrer, todos os sábios trancados no teatro deverão ser mortos também, porque eu quero que pelo menos algumas pessoas chorem no dia que eu morrer. Essa ordem foi tão absurda que os seus filhos não executaram. Quando ele morreu, eles determinaram que os sábios, os anciãos, fossem soltos, mas os irmãos podem montar a partir dessas informações quem era esse homem. Um homem furioso, um homem dominado pela ira, pela paranoia. E foi esse homem que, ao ver-se enganado pelos magos, com medo de uma criança de 2 anos pudesse roubar o seu trono, ele dá aqui a ordem. Verso 16.
e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Um rei decretando a morte às crianças do seu próprio reino. Aqui temos, irmãos, um infanticídio promovido pelo governo, um infanticídio promovido pelo Estado. E qualquer semelhança disso com os nossos dias não é mera coincidência. A ideia de que o governo decreta a morte de crianças não é algo que está longe da realidade. Se, por um lado, no Natal, nós celebramos a encarnação do Filho na pessoa de Jesus Cristo, no Natal nós também nos lembramos da encarnação do espírito de Herodes, que se volta contra as crianças, que se volta contra os inocentes. O espírito de Herodes se encarna em todos os médicos, em todos os deputados, em todos os senadores, em todos os juízes, em todos os filósofos, em todos os antropólogos, sociólogos que militam pela causa do aborto, o assassinato de crianças. O Estado, irmãos, tornou-se o patrocinador da morte das crianças, assim como Herodes foi o patrocinador da morte das crianças de Belém. As leis são flexibilizadas, facilitando o aborto. Em alguns países, o aborto já foi legado simples e absolutamente. O Estado patrocina métodos contraceptivos que são abortivos, que causam a morte de crianças. O Estado financia clínicas de aborto com dinheiro público. A ONU inclui, para os irmãos terem uma ideia, a ONU, Organização das Nações Unidas, inclui nos kits de primeiros socorros que eles distribuem às mulheres africanas, pílulas abortivas. E isso não é segredo para ninguém. Isso já está devidamente documentado e, por alguma razão, nós não sabemos disso. Nós achamos que a ONU é aquela agência de pessoas bondosas que querem o bem e a paz mundial. O assassinato de crianças, irmãos, tem sido promovido pelos governos ao redor do mundo inteiro. E, embora o nosso governo, o nosso presente governo, seja manifestamente contra a flexibilização do aborto, ele pode acontecer a qualquer momento, via deputados, via senadores, via o Poder Judiciário. Por isso a igreja, irmãos, não pode dormir, a igreja não pode baixar a guarda, a igreja deve manter-se como paladina na luta contra o espírito de Herodes, que se encarna naqueles que buscam o assassinato das crianças. Voltando ao texto, a morte daquelas crianças em Belém ficou tradicionalmente conhecida como a matança dos inocentes, ou o massacre dos inocentes. E é interessante, irmãos, observar que os primeiros cristãos, os cristãos ali dos primeiros séculos, eles enxergavam aquelas crianças como os primeiros mártires da igreja. E é uma figura, no mínimo, interessante, porque, embora aquelas crianças, obviamente, por limitações físicas, por serem crianças de 2 anos abaixo, elas não conseguiam professar a fé em Jesus Cristo. Mas isso não muda o fato de que elas morreram por causa de Jesus. Elas morreram por causa de Cristo, por causa do ódio contra Cristo. E se Pilatos não pôde voltar a sua ira, a sua fúria contra o Senhor Jesus Cristo, ele o fez na vida daquelas crianças. Elas são tidas então como os primeiros mártires da igreja, porque elas foram vitimadas pelo ódio irracional contra Jesus Cristo. A morte daquelas crianças ali em Belém foi apenas um prenúncio daquilo que haveria de acontecer anos depois. O sangue daquelas crianças derramado foi apenas um aviso daquilo que viria nos séculos e nos milênios seguintes. Após o assassinato daquelas crianças em Belém, a história relata a vida de Estevão, a vida de Tiago, o maior, o destino que tiveram os demais apóstolos, Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão, os cristãos que foram crucificados por Nero, os cristãos que foram rasgados no circo romano por Diocleciano, os cristãos que morreram pelas mãos dos bárbaros, dos muçulmanos, dos comunistas. A história da igreja está tinta, vermelha como essas cortinas do sangue dos mártires. E a morte daquelas crianças em Belém foi o anúncio daquilo que viria. Mas, irmãos, nós podemos observar uma coisa de suma importância. Enquanto aquelas crianças em Belém eram assassinadas, eram chacinadas, enquanto aquelas crianças eram violentas e sumariamente executadas, o Filho de Deus seguia protegido em direção ao Egito. Enquanto que nas casas dos belemitas o sangue das crianças jorrava pelas calçadas,
O nosso Senhor Jesus Cristo, na proteção do colo de Maria, sob o olhar atento e supervisionador de José, partia em segurança em direção até o Egito. Isso nos ensina, irmãos, que a fúria não pode frustrar os planos de Deus. A fúria de Herodes não pode frustrar os planos de Deus. Um rei, com todo o seu exército, com todo o seu aparato, com todo o Império Romano por trás lhe dando apoio, caçando uma criança de 2 anos. Mas a fúria de Herodes não pôde frustrar os planos de Deus. Da mesma forma que a perseguição não pode frustrar, não pode acabar com a fé cristã. Infelizmente, irmãos, muitos foram, são e ainda serão vitimados pela ira, pelo ódio contra Cristo. Mas, como diz o refrão do hino, nem mesmo o encapelado bar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, porque elas levam o Senhor, Rei do céu e do mar. Os cristãos seguirão sendo ridicularizados, humilhados, ofendidos, presos, torturados, executados, mas a chama da fé em Cristo não pode ser apagada. Em terceiro e último lugar, o texto nos narra o retorno do Egito. Olhem os versos 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Irmãos, a morte de Herodes foi que marcou um momento propício, um momento oportuno para o retorno da Sagrada Família do Egito até a terra de Israel. Verso 19, tendo Herodes morrido. Irmãos, os homens se levantam contra Cristo, os homens se levantam contra a igreja, mas eles são limitados não só pela providência de Deus que protege o seu povo, mas eles são limitados pelo juízo de Deus que não falha. Tendo Herodes morrido, aquele que queria matar o Salvador, terminou ele mesmo sendo vitimado pela morte. Herodes odiou o Senhor, sua fúria o levou a perseguir Jesus Cristo, ainda pequeno, ainda de colo, mas chegou o dia, irmãos, em que Herodes teve que se deparar com a justiça divina, e essa não falha. Da mesma forma, irmãos, os cristãos, eles seguem odiados. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, segue sendo alvo da fúria dos homens, e a sua igreja padece na mão dos seus opressores, mas não tarda o dia em que todos eles serão vitimados pela justiça do Senhor. Aqueles que decapitaram os 11 cristãos nigerianos na noite de Natal, provavelmente eles não enfrentarão os tribunais do seu país. Dificilmente eles serão julgados pelo magistrado civil. Dificilmente eles serão julgados por um tribunal internacional, mas há um tribunal do qual eles não poderão fugir. Chegará o dia em que todos os inimigos da igreja terão de prestar contas, não aos tribunais humanos, não aos tribunais internacionais, mas ao tribunal do Deus Todo-Poderoso. E desse ninguém pode fugir, desse ninguém pode se eximir, ninguém pode se excusar. Verso 21. Dispôs-se ele, José, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Então, irmãos, José toma ciência através de uma revelação divina que Herodes havia morrido e que era hora de voltar para Israel. Mas aí, aparentemente, quando ele já estava no meio do caminho, ele descobre que quem assumiu o trono de Herodes foi Arquelau. E o detalhe, irmãos, era que Arquelau era o pior de todos os filhos de Herodes. Arquelau era um rei, aliás, foi um rei tão ruim, que ele foi ruim até para os padrões romanos. Ele foi destituído do cargo e foi exilado. Então, quando José toma ciência de que Arquelau era o rei da Judeia, então ele conclui que não era seguro ir para a Judeia. E o texto diz então que ele dirige-se para Nazaré. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Irmãos, Nazaré era um lugarejo que ficava cercado por montanhas rochosas, e nessas montanhas nem mato crescia, literalmente. Assim, se tinha um lugar que era o fim do mundo, era Nazaré. Além de ficar na Galileia, que era conhecida como Galileia dos Gentios,
Nazaré ficava ali escondida, naquele meio do nada, num local inóspito, deserto, um local que as pessoas pensavam esquecido por Deus. Nazaré era uma cidade tão pequena, tão desprezível, que ela não foi citada nenhuma vez no Antigo Testamento. Ela não é citada no Antigo Testamento, é como se ela não existisse. Nazaré era uma cidade tão desprezada pelas pessoas que quando Bartolomeu ouve falar que o Messias saiu de lá, ele dirige-se a Filipe e diz assim, olha, de Nazaré pode sair alguma coisa que preste? Veja, irmãos, a mentalidade que as pessoas tinham naquela época sobre a cidade de Nazaré. Quando Filipe chega a Bartolomeu e diz, Bartolomeu, encontramos o Messias, ele diz, de onde ele é? É de Jerusalém? Não. É de Berseba? Não. É de Betel? Não. É de Gibeon? Não. De onde ele é? Ele é de Nazaré. E Bartolomeu responde dizendo, de Nazaré, pode sair alguma coisa que preste? Os judeus, irmãos, eles tinham tanto desprezo por Nazaré, que se você olhar lá em Atos 24, quando os judeus queriam ofender os cristãos, eles chamavam os cristãos de nazarenos. Alguns anos atrás, quando o Estado Islâmico despontou com a sua perseguição mais atroz, as casas dos cristãos eram pintadas com a letra árabe, que parece com o nosso U, só que na verdade é um N no alfabeto arábico, e N de nazarenos. Percebam que até hoje, 2000 anos depois, os cristãos ainda são ofendidos com essa alcunha, com esse apelido de nazarenos. Irmãos, José sabia que Jesus não era uma criança comum, que ele não era um menino qualquer. Ele sabia que havia sido gerado pelo Espírito Santo, sabia que era uma criança que tinha uma missão, reinar, ser o rei dos judeus. José poderia ter pensado da seguinte forma, olha, para ajudar as coisas, eu vou morar em Jerusalém, que é a capital do império, que é a capital do reino, que aí, de qualquer forma, Jesus já está na capital. José, ele não pensa dessa forma. José, ele não escolhe morar perto dos grandes centros políticos, dos centros econômicos, dos centros sociais. Mas José parte para essa cidade ignorada, para essa cidade desprezível que era Nazaré. E ali em Nazaré, Jesus passaria os próximos 28 anos. Jesus passou 5/6 da sua vida, mais de 80% da sua vida, ali em Nazaré. Longe dos holofotes, longe dos aplausos, longe do público. Jesus passaria os próximos 28 anos ali, naquele lugar, onde ninguém ia, de onde todos queriam sair, de onde ninguém recebia informações, aonde ninguém ia procurar nada. Jesus passa 28 anos ali, vivendo com a sua família, trabalhando na carpintaria, frequentando a sinagoga como um mero ouvinte, como qualquer um de nós que senta nesses bancos, pelos próximos 28 anos. Olhando para isso, irmãos, nós vemos a humildade de Jesus Cristo. De fato, Isaías disse que ele não ergueria a sua voz nas praças, ele não se fazia aparecer, as pessoas não o notavam no meio da multidão, porque ele era essa pessoa discreta. E olhando, irmãos, para isso, nós nos perguntamos, por que nós nos ofendemos tanto com as ofensas que as pessoas lançam contra nós? Por que nós somos tão sensíveis? Por que o nosso ego é tão sensível? Por que é que nós nos ofendemos com tanta facilidade? Por que nós temos dificuldade em perdoar o próximo? Qual a razão de ser do nosso orgulho? Se o Filho de Deus, que se fez homem entre nós, não se preocupou em morar durante 28 anos no anonimato, naquela cidade esquecida por todos. Se o Deus eterno, perante o qual os anjos não cessam de dizer santo, 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 se ele pôde ter uma vida humilde nesse mundo, quanto mais nós, irmãos, precisamos aprender com esse exemplo de humildade do Senhor Jesus Cristo. Para concluir, nós olhamos para esse relato, não mais em suas partes, mas como um todo, irmãos, e podemos observar como Deus ele governa a história, como Deus intervém. Parem para pensar um pouco o que teria acontecido se Herodes tivesse conseguido matar Jesus Cristo. Veja, embora ele fosse uma criança, embora ele fosse Deus, o menino ali recém-nascido era um menino recém-nascido como qualquer outro, passível de ser morto por uma série de coisas, por doenças, por subnutrição, pela espada de Herodes. Veja, se o menino Jesus tivesse morrido ali naquele contexto, todo o plano da redenção teria caído por terra. Deus falharia e nós ficaríamos desesperados, perdidos, sem uma possibilidade de salvação. Mas Deus, irmãos, ele interfere na história. Deus ele não apenas interfere na história trazendo o seu filho ao mundo, mas ele intervém protegendo aquela criança. De fato, aquele menino deveria morrer, mas não ali, não naquele momento, não pelas mãos de Herodes, mas importava que ele cumprisse todas as profecias ao longo da sua vida, que ele vivesse uma vida de plena virtude, de plena justiça, para que pudesse ser o nosso
Salvador. Percebam como Deus agiu na história. Ele envia um sonho para os magos, para que eles voltem por outro caminho. E isso dá o tempo necessário para que José fuja. E depois ele envia um sonho a José para que ele volte. Ele mata Herodes para que José possa voltar. Percebam, irmãos, o agir de Deus. Ele age na história, ele intervém na história, protegendo aquela família, protegendo especialmente aquele menino. Em todos esses atos, a mão providencial de Deus guia o rumo da história, guia os agentes da história, conduz os acontecimentos para que nada ocorra fora do plano perfeito concebido desde todos os tempos. Isso é motivo, irmãos, de nós agradecermos a Deus, de nós enxergarmos nas dificuldades dessa vida não uma sucessão de eventos aleatórios, não o azar, não o horóscopo, não uma praga que alguém rogou, mas para que a gente enxergue nas dificuldades da vida a mão providencial de Deus conduzindo as nossas vidas, assim como Ele fez com a vida do Senhor e da sua família. Que nós possamos, irmãos, nessa estação ainda de Natal, prestar atenção para os acontecimentos da vida de Cristo e ver como tudo aconteceu, para que nós pudéssemos então ter a salvação naquele que se fez homem, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.